Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e agora a gente vai fazer a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Aula 63, objeto de conhecimento, expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações. Detalhamento, resolução e elaboração de problemas com equações polinomiais de segundo grau fatoráveis. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então na nossa aula vamos ver como resolver equações usando a fatoração. Né? E o primeiro tipo de equação que a gente vai ver é a equação do tipo ax mais bx igual a zero. A gente está vendo que temos uma equação que tem um fator comum. E aí, obrigatoriamente, nós temos que ter a diferente de zero e b diferente de zero. Quando nós temos uma equação desse tipo, nós vamos sempre ter uma raiz igual a zero, certo? Então, aqui o primeiro tipo, equação ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, essa equação é uma equação uma equação polinomial do segundo grau e essa equação está incompleta. Nós temos somente coeficiente a e coeficiente b. Então, quando nós temos esse tipo de equação, sempre uma das duas raízes, né, porque a gente sabe que uma equação polinomial do segundo grau, ela tem duas raízes, né, mas quando nós tivermos esse tipo de equação sem o coeficiente c, sempre vai ter uma raiz que ela vai ser igual a zero, tá bom? E a outra vai ser aí um número diferente de zero. Então, vamos ver aqui um exemplo onde nós vamos determinar as raízes desta equação aqui. X ao quadrado menos 6x igual a zero. Então, vejam que aqui a gente tem o coeficiente a, que vale 1, e o coeficiente b, que vale menos 6. Então, é uma equação quadrática que não está completa, certo? Então, aqui eu já posso afirmar que uma das duas raízes, eu vou chamar aqui de x1, uma delas vai ser zero. Sempre vai ser assim, né? E a outra raiz, que eu vou chamar de x2, vai ser um outro número, né? Qualquer número real que vamos já descobrir. Mas o que eu posso afirmar é que uma das duas raízes sempre vai ser zero em equações desse tipo, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, vamos ver como nós podemos encontrar a outra raiz. Então, nessa equação, a gente tem, olha só, o coeficiente a igual a 1, o b menos 6 e não tem o coeficiente c, é zero, né? Então, como a incógnita x aparece nos dois termos, né, a equação é essa, x ao quadrado menos 6x, né, igual a zero. Então, aqui a gente tem um termo e aqui o outro termo. Como o x aparece nos dois termos, nós vamos colocar esse termo, essa letra x, né, em evidência, né? Então, aqui está a equação, colocando o x em evidência, né? Olha só, é colocar ele multiplicando o restante da equação que a gente vai descobrir através de divisão, né? A gente divide aqui, ó, o primeiro termo pelo x, que está em evidência, o resultado coloca aqui dentro do parênteses. Então, x ao quadrado dividido por x é igual a x. Repete o sinal de menos. Aí divide aqui, ó, 6x dividido por x vai dar 6, né? Porque o x cancela com o x. E esse 6 a gente coloca aqui dentro do parênteses. Então, aqui resultou em uma multiplicação, né? De x por x menos 6 e isso igual a zero. Então, olha só o que a gente vai ter. Quando a gente tem uma multiplicação que o resultado é zero, a gente pode afirmar, né, com certeza, que um dos seus fatores é igual a zero. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 3 vezes 0, vai ser igual a zero, né? Então, olha o que eu tenho aqui. Uma multiplicação, né, de dois fatores, o 3 e o 0. E o resultado dessa multiplicação está dando 0.
né? Então, quando eu tenho uma multiplicação que o resultado é zero, com certeza um dos fatores vai ser igual a zero. Olha só, aqui nesse caso, um dos fatores é 3 e o outro 0. Então, sempre numa multiplicação que o resultado for igual a zero, um desses dois fatores aqui que estão sendo multiplicados vai ser igual a zero, senão o resultado não dá zero, né? E por causa disso, a gente pode afirmar que dessa multiplicação aqui, ó, vou colocar aqui em cima, ó, resultou isso aqui, ó, x vezes x menos 6 igual a zero, né? Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem uma multiplicação, ó, desse número aqui por esse número aqui. E o resultado está dando zero. Então, se o resultado está dando zero, ou esse primeiro fator aqui, x, é igual a zero, ou o segundo fator aqui, que é x menos 6, é igual a zero. Senão, o resultado nunca iria dar zero. Então, um dos dois tem que ser zero para poder zerar o resultado. E quando eu falo isso, que um dos dois tem que ser zero, eu já encontro aqui, ó, x, né, que é esse fator, igual a zero. Eu posso dizer isso. Ou o outro fator, que é x menos 6, né, deve ser igual a zero. Então, a partir dessas duas igualdades, eu consigo descobrir aí os valores do x, né? O primeiro já sai aqui direto e a gente já sabia que um deles ia ser zero, né, pelo tipo da equação do segundo grau. Mas esse segundo aqui, ó, eu ainda consigo desenvolver e encontrar o outro valor do x, né? Então, olha só, a gente tem isso aqui lá, ó, x igual a zero, que a gente já sabia, e a outra parte é x menos 6 igual a zero. Então, eu desenvolvendo esse x menos 6 igual a zero, isolando aqui, x vai ser igual, então, a 6 positivo, certo? Porque esse menos 6 estava aqui antes da igualdade, né? E eu mando ele lá para o outro lado da igualdade e mudo o sinal. Se era negativo, fica positivo. Então, agora eu já encontrei aqui o segundo valor para o x, que é a segunda raiz, né? Uma sempre vai ser zero, já estava aqui, e a outra nessa equação é igual a 6, né? Então, aqui eu coloquei a resolução, como mostrei para vocês. Então, a raiz 1 e a raiz 2 estão aqui. Veja que uma delas foi exatamente igual a zero. E é a característica de uma equação desse tipo aqui. Ax, quando a gente tiver um coeficiente com a letrinha ao quadrado, né, para saber que é uma equação quadrática, mais bx, ou seja, um número junto com x igual a zero. Então, quando a gente tiver uma equação quadrática que é incompleta, né, desse tipo aqui, a gente pode dizer que um desses resultados aqui, um desses 2x, né, é igual a zero. Um desses dois aqui, que é o expoente, está dizendo que tem duas raízes. Uma raiz a gente já pode afirmar que é zero. A outra a gente tem que calcular para encontrar. Então, continuando aqui, vamos ver dois exemplos, né? A gente tem aqui o primeiro exemplo, 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Olha só, eu tenho a equação desse tipo, um x ao quadrado, outro x, e não tem o termo dependente c. Então, eu quero encontrar as duas raízes dessa equação. Aí eu com certeza já sei que a primeira raiz é igual a zero, né? Sempre vai ser zero aí nesse tipo de equação. E para encontrar a outra, o que a gente vai fazer? Vamos colocar esse x que aparece nos dois fatores, nos dois termos, aliás, em evidência. Então, eu vou colocar aqui o x do lado de fora do parênteses, em evidência, e ele sempre vai multiplicar aí o restante da equação, né, depois que eu faço a divisão. Eu divido o primeiro termo, né, 2x ao quadrado, por x, que é o que está em evidência, e o resultado vai ser 2x. Eu coloco aqui dentro do parênteses, né? Então, olha só, 2x dividido por x deu 2x, né? Tem que também saber fazer essa divisão, né? Olha só, eu vou colocar aqui embaixo essa divisão, ó. 2x ao quadrado dividido por x. Olha o que vai acontecer. O 2 ele vai ficar na resposta, porque ele está dividindo aqui por 1, né? Que tem aqui na frente do x. 2 dividido por 1 é 2.
E o x ao quadrado, ele vai cancelar um x de cima com o x de baixo. Então, vai restar somente o x que era o de cima, né? Que é o mesmo que repetia o x e subtraía aqui os expoentes deles, ó. 2 menos 1, sobra um x aí para a resposta, certo? Então, tem que lembrar como é que faz para dividir esses termos, né? Senão, não vamos conseguir resolver aqui por fator comum. Aí, então, continuando, colocando aqui o outro termo que a gente tem, vamos dividir, ó, 3x dividido pelo fator comum x. Então, o x cancela com o x, vai restar somente o 3. E eu somo aqui, né, porque é o sinal que está aqui na minha equação. Então, agora eu tenho x vezes 2x mais 3 e eu igualo a zero. Então, como a gente já viu, quando eu tenho uma multiplicação de dois termos onde o resultado é zero, um deles vai ser igual a zero. Então, eu já posso dizer aqui, ó, que x é igual a zero. E o outro também, né? Vai ser ou um ou outro. Então, eu também vou igualar o que está dentro do parênteses a zero. Então, eu igualo aqui só para saber o outro valor do x. 2x mais 3 é igual a zero. Então, 2x vai ser igual a menos 3, porque eu passo o 3 positivo para o outro lado, deixando ele negativo. Logo, o valor de x vai ser esse menos 3, vou dividir pelo 2, que estava multiplicando o x. Então, aqui eu descobri a outra raiz, menos 3 sobre 2. Então, a primeira raiz foi o zero, né? Que eu já sabia que era zero mesmo. E a segunda raiz, menos 3 sobre 2. O que significa isso, né? O que é ser raiz? Significa que se eu pegar esse número aqui e colocar aqui no lugar do x, vai dar zero a equação. Assim como se eu pegar esse zero aqui e substituir aqui dentro do x, vai dar zero a minha equação. Então, isso que significa ser raiz. Um desses dois números, ou o zero ou o menos 3 sobre 2, se eu substituir no x da equação, vai zerar, como está dizendo aí nessa nossa letra A, certo? Então, vamos ver mais um exemplo. 4a ao quadrado menos 2a é igual a zero. Então, quero resolver aqui essa equação. E resolver é achar o valor da raiz. Aqui, a gente tem como incógnita a letra A. Né? Então, eu já sei que a primeira raiz, né, eu vou colocar aqui A1, vai ser zero, né? Porque esse tipo de equação aqui me afirma que uma das duas raízes vai ser zero. E a outra raiz eu vou calcular. Vou colocar esse A que está aparecendo aqui nos dois termos em evidência. Né? Então, ele vai ficar na frente multiplicando aí o restante da equação. Olha só como vai ficar. Aí eu vou dividir, né? 4a ao quadrado, vou dividir pelo fator comum, que eu coloquei sendo a. Então, 4a ao quadrado dividido por a vai sobrar 4a, né? Menos 2a, que é o segundo termo, dividido pelo fator comum, que é a, vai ser igual a 2. Então, eu tenho aqui dentro do parênteses 4a menos 2. E o restante, né, tem que ser igualado a zero. Agora, eu tenho aí uma multiplicação, né, bem aqui, ó, tem a multiplicação. Ou seja, a é igual a zero, que eu já sabia, né? Ou 4 menos 2, 4a menos 2 é igual a zero. Isso aí é o que eu ainda preciso resolver. Né? Então, coloco aqui para fora, né? 4a menos 2 igual a zero, e tento descobrir aí o valor de a. 4a vai ser igual a 2, né? Coloca aí o menos 2 para o outro lado da equação e muda o sinal dele. Então, a vai ser igual a esse 2 dividido por 4, né? Então, aqui a gente só pode simplificar essa fração, né? E vai ficar 1 sobre 2, né? Eu simplifiquei aqui, ó, 2 dividir por 2 e o 4 também eu dividi por 2, só para ter uma resposta com uma fração simplificada, a menor fração aí, né, irredutível. Ou seja, o segundo resultado aqui para A, né, que é a segunda raiz, vai ser igual a 1 sobre 2. Então, uma é zero e a outra é 1 sobre 2, né?
Então, dessa forma, a gente encontra aí as raízes de uma equação desse tipo, né? E aí, agora a gente vai ver quando a gente tem equações desse outro tipo. Ax ao quadrado, né? Lembrando que é uma equação quadrática, mais c igual a zero. Então, vejam que aqui, olha só, eu só tenho o coeficiente a, que está junto com a incógnita, e agora aparece o coeficiente c, certo? O b, que era bx, não vai aparecer, né, nesse tipo aí. Então, quando a gente tem uma equação que seja desse tipo, lembrando que a e c tem que ser diferente de zero, a gente tem duas situações, né? Se o a for negativo e o c for positivo, né, que significa a menor que zero e c maior que zero, então as raízes, essas raízes aqui, ó, elas vão ser duas raízes que elas vão ser opostas. Por exemplo, o mesmo número com sinais trocados. Por exemplo, 2 e menos 2, 5 e menos 5, né? Mas para isso eu tenho que ter isso aqui, ó. O A negativo e o C positivo, ou o A positivo, né, que é A maior que zero, e o C negativo, que é A menor que zero. Né? Se eu tiver essa condição aí, eu vou ter duas soluções reais opostas. Mas, se por acaso as equações desse tipo tiverem o A negativo e o C também for um número negativo, ou os dois forem positivos, né, os dois maiores que zero, então não vai ter soluções reais para esse tipo de equação, né? Então, aqui é só uma condição, né? Eu só vou ter raízes reais, soluções reais para as equações quadráticas nesse tipo aqui, quando A for menor que zero, com o C maior que zero, ou A maior e o C menor, né? Tem que ter esse contrário aí, né? Se for os dois negativos ou os dois positivos, não vai ter solução para a equação. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Vamos determinar as raízes da equação x ao quadrado menos 16 igual a zero. Então, olha só, olha qual é a equação. X ao quadrado menos 16 igual a zero, né? Quem é o coeficiente A? Olha só, o coeficiente A, ele não está aparecendo, mas a gente sabe que tem, quando não aparece, é porque é o número 1, né? Então, vejam que esse coeficiente A é um número positivo, né? É um número maior do que zero. E o coeficiente C é um número, olha só, negativo. Então, se ele é um número negativo, ele é um número menor que zero. Então, vejam que A é positivo e C é negativo. Então, isso quer dizer que a gente vai ter aí na solução, né, dois números, né, que eles vão ser opostos. Então, duas soluções reais opostas. E a gente vai resolver, né, utilizando fatoração, né? Fatoração, a gente tem nessa equação a diferença de dois quadrados. Então, como é que a gente usa fatoração nesse tipo de equação? Olha só como é que a gente vai resolver. Aqui está a equação x ao quadrado menos 16 igual a zero, né? E para eu resolver através de fatoração, né, a diferença, olha só, é a diferença de dois números que são números quadrados. Por isso que o nome da fatoração é diferença de dois quadrados. Então, quando eu tenho uma equação que tem essa característica, eu resolvo da seguinte forma, olha só. Eu tiro aí a raiz quadrada desse primeiro termo, né? É x ao quadrado, olha só. Então, calculo quanto é a raiz quadrada aí de x ao quadrado. E a raiz quadrada de x ao quadrado é x, né? Por quê? Porque x vezes x vai dar x ao quadrado. E também eu tiro a raiz quadrada do segundo termo. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 16. E raiz quadrada de 16 dá 4, né? Igual a 4. Porque 4 vezes 4 vai dar 16. Então, eu vou ter esses dois termos, o x e o 4. Agora, eu posso escrever esses dois termos, né, com uma multiplicação.
eu vou utilizar esses dois termos, olha só, o x e o 4, e aqui também, x e 4. O que vai alterar aí, né, entre esses dois? O sinal. Um eu escrevo soma e o outro eu escrevo subtração, né? Então, basicamente o que eu fiz foi pegar o resultado aqui, ó, esse x aqui, eu coloco ele como uma soma com o outro resultado. Né? Então, vou ter isso aqui, ó. Aí eu coloco entre parênteses e faço a multiplicação, né, desses mesmos termos, x e 4, mas agora sendo diferença. Né? Então, é só reescrever em forma de multiplicação, sendo a soma dos termos e a outra a subtração dos termos. Então, dessa forma aqui, é a forma fatorada, né, dessa equação aqui. E o que falta aí? Só igualar a zero para eu tentar resolver, né, e encontrar o valor das duas raízes, dos 2x. Então, veja o que eu fiz. Primeiro eu fatorei e cheguei aí nessa multiplicação. Aí a gente já vai ter, vou escrever aqui embaixo, a multiplicação que eu cheguei foi essa. Olha só, eu vou ter uma multiplicação de dois termos, onde o resultado é zero. Aí a gente já viu que quando a gente tem assim, né, uma multiplicação de dois termos, que o resultado é zero, ou um é igual a zero, ou o outro é igual a zero. Então, isso significa que eu vou pegar cada um deles e vou igualar a zero, para descobrir aí o valor de x. Então, eu vou pegar esse primeiro, x mais 4 igual a zero, e eu vou pegar esse segundo, x menos 4 igual a zero, porque um dos dois tem que ser zero, senão o produto entre eles não ia ser esse zero aqui, ó. Então, agora eu já consigo saber aqui que esse primeiro x vai ser igual a menos 4, né, que eu passo o 4 para o outro lado alterando o sinal, e a mesma coisa eu faço com esse aqui, x menos 4 igual a zero, então o x é igual a 4. Então, vejam que a solução, né, dessa equação, as duas raízes têm o mesmo número 4, sendo que um é negativo e o outro é positivo, né? E é o que a gente tem aqui na definição, né? Quando a gente tem o A positivo e o C negativo, nós vamos ter duas soluções reais opostas. Então, tem o mesmo número, mas são opostos aí no sinal, certo? Então, continuando aqui, a gente já viu, né? X menos 4 igual a zero, então x é igual a 4, e as duas soluções aí que a gente apresentou, menos 4 e 4, certo? Então, vamos ver um segundo exemplo. Vamos determinar as raízes da equação x ao quadrado mais 4 igual a zero. Então, olha só, a equação tem A e tem C, só que agora, né, observe aqui, ó, esse A, qual é o número que tem aqui? É o 1, né? A gente já sabe que na frente aqui desse x ao quadrado tem o número 1. E esse número 1 é positivo, né? Não tem nenhum sinal de negativo aí. E aqui é o C, coeficiente C, olha só, é 4 positivo também. E aí, então, quando os dois são positivos, o A e o C são positivos, não vai ter solução nessa equação, né, dentro dos números reais. Então, se você observar uma equação quadrática desse tipo, onde A e C são positivos ou os dois são negativos, já sabe que não dá para calcular aí e encontrar um valor de x que substituindo aqui nesse x vai dar zero, né? Ou seja, não tem solução essa equação dentro dos números reais, né? Então, se a gente fizer aqui, ó, tentar resolver para ver mesmo que não tem a solução, a gente vai ter isso aqui, ó. O x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4, né? E aqui, isso aqui não existe, né? Na raiz quadrada, não tem como ter um radicando negativo, né? Porque eu não tenho como multiplicar um número pelo outro e dar negativo. Mesmo que eu multiplique menos 2 vezes menos 2, né? Esse resultado aqui vai dar 4, só que essa multiplicação de menos por menos vai dar mais. Nunca vai ter uma multiplicação entre dois números que dê um resultado negativo, né? Para raiz aqui quadrada, no caso, né? Se o índice for 2, uma raiz quadrada, nunca vai ter
resposta aí a esse tipo de raiz, né? Então, a gente já pode observar na equação e dizer que não vai existir raiz quadrada de números negativos nos números reais. Portanto, não há solução, né, daquela equação nos números reais, certo? Então, vamos ver aí um exemplo, né? Olha só, letra A, x ao quadrado menos 49 igual a zero. Aí aqui tem o A que é positivo e o C é negativo. Então, ok, né? Dá para resolver e vai ter solução, né? Aí, aqui, qual vai ser a solução? O A é positivo e o C é negativo. Então, já sei que vai ter duas soluções reais, né, que são opostas, né, como a gente já viu nos exemplos. E aí eu tenho também uma diferença entre dois quadrados, né, porque aqui é o quadrado de x e o 49 é o quadrado do número 7, né? 7 vezes 7 é 49. Também tem que saber aí a tabuada, certo? Então, tirando aqui, resolvendo essa questão, né, a gente vai tirar a raiz quadrada do primeiro termo, que vai dar x. E a gente tira a raiz quadrada do segundo termo, que vai dar o próprio 7, né? Aí agora, o que é que eu faço? Eu escrevo esses dois resultados aqui, né, em forma de multiplicação, onde um vai ser soma e o outro subtração. Então, eu pego esse x e somo com 7 e multiplico pelo mesmo x, agora subtraindo de 7, olha só. Agora eu igualo isso aqui a zero. Quando eu igualo a zero, né, aí a gente vai cair naquela mesma definição, né, que ou x mais 7 é zero, ou x menos 7 é zero, para poder esse produto dar igual a zero. Então, eu pego esse x mais 7 e igualo a zero, e o x menos 7 também igualo a zero. Aí aqui eu vou achar um x igual a menos 7, e o outro x vai ser igual a 7. Então, vejam que é o mesmo número, mas com sinais opostos, né? Então, a raiz dessa equação, né, o x1, posso escrever assim, x1 é 7 e x2 é menos 7, ou vice-versa, né? Não vai alterar nada aí essa ordem, certo? Então, mais um exemplo aí, que é o exemplo B. 16y ao quadrado menos 25 é igual a zero. Como é que a gente resolve? Olha só, o 16 é positivo, que é A, e o C é negativo. Então, a gente tem solução. E a solução vai ser tirar a raiz quadrada de 16y ao quadrado, né? Então, 16y ao quadrado. Se eu tirar essa raiz aqui, a raiz quadrada de 16 é 4, né? E a raiz quadrada de y ao quadrado é y. Então, vai ficar assim, ó, 4y. Agora, eu tiro a raiz quadrada do segundo termo, que é 25. E a raiz quadrada de 25 é 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. Agora, eu escrevo esses termos aí que eu encontrei, né? Somando e depois subtraindo. Aí, eu multiplico eles. Então, olha só o passo a passo que a gente tem que seguir, né? E, por último, eu igualo eles a zero. Então, quando eu igualo a zero, ou um ou outro vai ser igual a zero. Então, eu pego esse primeiro aqui e coloco ele igual a zero, e o outro também, 4y menos 5 igual a zero. Então, aqui eu vou resolvendo, olha só, 4y vai ser igual a menos 5, né? Que o 5 passa para o lado de lá, ou seja, y vai ser igual a esse menos 5 dividido por 4. Aí aqui eu já achei o valor de uma raiz. Aqui, desse outro lado, 4y vai ser igual a 5. Então, y vai ser igual a 5 sobre 4. Mesmo resultado, mas valores trocados. Um negativo e o outro positivo, certo? Então, muito bem, essa foi a nossa aula, né? Como resolver as equações desse tipo, os dois tipos que a gente viu. Eu espero que você tenha compreendido e encontro vocês numa próxima aula.